Para mim um verdadeiro privilégio, não? Um dom, um regalo da vida, o poder estar com vocês esta tarde para dar curso a um encontro que poderia se pensar como refundacional, não? Da reemergência, a reconstituição dos horizontes da vida nesse planeta. Nesses momentos que não são somente umas horas, uns dias, umas semanas, mas o que está jogando nos últimos 50 anos, podemos dizer, neste mundo, é a sustentabilidade da vida. Posso dizer, os destinos da vida nesse planeta. Porque é verdade que, mesmo se podemos colocar o antropoceno não somente o momento que começou a mudar o clima, o balanço ecológico nos últimos 200 anos, mas no momento que emerge o Homo sapiens sapiens nesse planeta, né? É verdade que nos últimos 200 anos, e mais de maneira cada vez exponencial, a intervenção que faz, não quer dizer o homem, mas a racionalidade que se ha constituído como o motor da história, como aquilo que conduz o que poderíamos chamar hoje a mobilização total dos entes deste planeta, o que conduz o metabolismo mesmo da biosfera, e esse regime ontológico que hoje podemos nomear, como nomeiam os povos da Terra, o capital. A causa, a condição do planeta que está gerando a insustentabilidade, a mudança climática, todos os conflitos socioambientais que são finalmente conflitos de territorialidade, porque o capital não reconhece fronteiras. O capital se expande, se está espalhando por todo o planeta sem reconhecer nem os limites do crescimento, nem os limites territoriais, né? Então, falar da Amazônia como última fronteira é verdade a um certo ponto. Ao ponto que a extensão mesma da Amazônia faz como se fosse a última resistência da biosfera, a última resistência sobre o acoso do capital. O capital como o significante, mas também o significante que representa a estrutura dessa racionalidade que governa o mundo para gerá-lo a isso que é nomeado eu a morte entrópica do planeta. O que está em jogo em nosso tempo é uma crise ambiental. E essa crise ambiental devemos compreendê-la como uma crise de civilização, quer dizer, de uma falha, um erro histórico da humanidade. No Fórum Social Mundial, há já quase 20 anos, não? Foi proclamado este mot d'ordre, não? Outro mundo é possível. Não? Nós sabemos que na humanidade toda, na história mesma de coevolução entre natureza e culturas, muitos mundos han sido possíveis. Muitos mundos existem e resistem e defendem os seus direitos de existência mesmo hoje. Mas sabemos também
que nessa diversidade de mundos da vida, temos um mundo globalizado, que é esse mundo dominante, hegemônico, que gera, que acosa a todos estes mundos de vida, que gera esses conflitos socioambientais, que gera a insustentabilidade. Então, quando estamos falando outro mundo é possível, não só para visibilizar os outros mundos que já existem, e onde vocês estão gerando tantas pesquisas tão importantes para reconhecer quais são os modos de adaptação às condições ecológicas da Amazônia. Mas estamos tentando pensar em qual sentido outro mundo global que possa integrar, que possa se compor dessas multiplicidade de mundos de vida, seria possível. Sabemos quantos movimentos socioambientais hoje reclamam o direito de existência, o direito de ser como eles são. O motor deste que chamou o mesmo subcomandante Marcos, não? O mundo onde muitos mundos sejam possíveis. Eu diria, um mundo que se constrói a partir da integração, das simbioses, das sinergias, da diversidade. Mas isto traz para frente uma questão essencial para a humanidade. Se outros mundos são possíveis, se o capital é um impossível, devemos compreender até que ponto, radicalmente, essa racionalidade que governa nosso mundo é insustentável, é impossível. Impossível do ponto de vista de manter a dignidade da vida, a sustentabilidade, a qualidade da vida, a diversidade da vida. E até que ponto e desde que conceitos hoje podemos pensar e devemos pensar a reconstrução do mundo. E aí é onde se coloca, acho, o conflito fundamental. O conflito fundamental é finalmente um conflito ontológico. Um conflito ontológico onde se está confrontando o regime do capital, o regime de um mundo objetivado, coisificado, quantificado, desse regime de racionalidade que governa o mundo, contra o que podemos nomear a ontologia da vida. As condições de existência da vida, condição termodinâmica, a condição ecológica da biosfera, mas também a condição simbólica do homem, de onde emerge essa vontade de poder, essa vontade de domínio sobre a natureza, sobre os homens, as mulheres, os seres humanos, a vida mesma. Então, nós precisamos compreender esse enorme enigma. Como é que o Homo sapiens, o ser humano, né, que se jacta de ser, não, o ser supremo da criação, como que gerou uma racionalidade contrária às condições da vida? E como é que podemos e devemos hoje compreender e compreender-nos dentro da imanência da vida, para daí abrir o horizonte, a visibilidade de como conduzir esse processo histórico
civilizatório para a construção desse outro mundo possível que emerge da potência mesma da vida. E é aí que, para chegar a essa compreensão, não basta hoje compensar nesses outros paradigmas de conhecimento chamados ecologizados, ambientalizados, onde se ha pretendido nos últimos anos nas universidades, no mundo intelectual, construir um saber holístico, novas disciplinas como a economia ecológica, o direito ambiental, tudo isso que leva o prefixo de eco ou sufixo de ambiental. Nós precisamos conhecer como se gerou um logos humano que se afastou das condições da vida. E é aí onde, no meu último livro, este do Fogo da Vida, fui para uma desconstrução da história da metafísica, para ir além deste diagnóstico que temos os ecologistas, as ecofeministas, a ecologia radical, de dizer que a causa fundamental vem do cartesianismo, a separação do objeto, sujeito, de natureza e cultura, de razão e paixão, né? Para reconhecer qual foi o momento fundacional desta falha de compreensão. A crise ambiental, eu falo disso de tempo atrás, é, no fundo, uma falha dos modos de compreensão humanos sobre as condições da vida. Se quão paradóxico, mesmo enigmático, pode resultar de afirmar que a humanidade toda ha tenido uma falta em compreensão das condições da vida. Mas como não dá para fazer um recuento pormenorizado, detalhado de toda esta história da metafísica, que, como falam os grandes filósofos do fim do século passado, o grande Derrida, o Levinas, não? Falam, a metafísica gerou a violência no mundo. Essa violência que nós reconhecemos agora como conflitos socioambientais, processos de destruição da natureza, mas também de destruição das culturas, da diversidade das culturas. E a origem é isto. E a origem está nesse momento onde, nos princípios, nos momentos originais do pensamento ocidental, o grande pensador Heráclito pensou a condição do mundo, de todas as coisas do mundo, no termo da physis. A physis é o termo, o conceito que nomeia esta questão tão enigmática, não? De um processo de organização da matéria cósmica, que se foi traduzindo em um processo de geração de diversidade de formas inorgânicas, após das formas inorgânicas, da geração da vida, dessas moléculas complexas que foram evolucionando em modo de uma auto-organização evolutiva, complexizante da vida. Mas daí surgiu também um acontecimento que foi o acontecimento fundacional do gênero humano, a emergência da ordem simbólica no ser humano, da linguagem. Aí, onde se produz
o modo de compreensão original deste processo emergencial de todas as formas da vida, de todas as formas dos entes que constituem a biosfera. O mundo onde o ser humano emergiu, se constituiu, coevolucionou com a natureza para gerar essa diversidade sociocultural. Mas fala o grande Heráclito que foi nesse momento onde o logos humano, para preencher esta diversidade, construiu este logos humano que é um modo de unificação, de recolecção. O logos legen é um modo de recolecção, de recolectar a complexidade, a diversidade, para fazer um modo de compreensão ideática, que após está na ideia, no eidos platônico, que é esse modo de síntese, esse modo de pensar a unidade das coisas, os conceitos universais, gerais. E é nesta história que se gerou todo um mundo de objetivação, passando por a ratio da Idade Média e até a racionalidade da modernidade. E nesta racionalidade foi construído um modo de produção capitalista, que é uma ordem de racionalidade, que se constrói destruindo a natureza, destruindo a diversidade, sobre um princípio mecanicista. Se escuta? Não, este não se escuta. Sim. Se foi construindo a racionalidade econômica. A racionalidade econômica que pensou que podia compreender, reduzir todos os ordens ontológicos do mundo, todos os ordens da vida, a mesma physis transformada agora em natureza, em recursos naturais, matérias-primas, quer dizer, uma objetivação da complexidade emergente da vida, de maneira que o capital possa se apropriar dessa natureza e transformá-lo pretendidamente para a produção de satisfactores necessários para a humanidade. Mas neste processo, e seguindo a lei da entropia, este processo que vai irremediavelmente crescendo, num crescimento infinito que não consegue se equilibrar, vai literalmente absorvendo toda a natureza, até o ponto que hoje chegamos, ao ponto de ter tecnologias de fracking de petróleo que estão penetrando o core da Terra, o coração da Terra, para pegar os últimos suspiros da Terra. Este mecanismo econômico que está transformando, que está intervindo a fronteira da Amazônia até outras fronteiras, para homogeneizar a diversidade biológica, para, em vez de ter a diversidade biológica dos ecossistemas amazônicos, para plantar ecossistemas de eucaliptos ou de plantações florestais para a produção de celulosa, para surtir a demanda do mercado internacional. É assim como é que está rompendo a questão da fronteira. Então, a Amazônia, até que ponto vai manter uma fronteira de resistência contra a invasão do capital? Então, é a economia, esta economia que, no processo crescente, infinito, de penetração, de intervenção da natureza, está transformando a diversidade em um modelo homogêneo, um modelo que vai para a maximização das ganâncias do capital, mas que está destruindo a diversidade da vida. Aí podemos pegar já o modo de compreensão
de como das origens da cultura ocidental, do logos humano, do logos grego, foi construindo-se um processo histórico que gerou a racionalidade econômica instrumental de nosso tempo, que governa o mundo e que gera isto que chamei de morte entrópica. Por quê? Porque todos esses processos de transformação produtiva em termos econômicos da natureza geram uma perda inelutável de energia e de matéria. E essa perda de energia é o que reconhecemos como emissões não recicláveis de resíduos, entre eles os gases de efeito estufa, né, que estão gerando, que já modificaram a composição sustentável da atmosfera e que estão levando a questão hoje quer dizer verdadeiramente hoje, ontem, onde os científicos do mundo estão chegando a acreditar que como as políticas públicas deste mundo, essas políticas que foram já capturadas por a geopolítica do desenvolvimento sustentável, não? Do protocolo de Kyoto, que não funciona, de dos acordos de Paris, que não se põem em prática porque não são vinculantes. Todas essas questões estão levando para já ultrapassar, como vocês sabem, os 400 partes por milhão de gases de efeito estufa na atmosfera. E isso que está gerando, essas manifestações de mudança do clima no mundo, mas também que estão afetando todo o tempo os modos de vida, os modos de sobrevivência das mesmas culturas. A um ponto tal que as práticas tradicionais dos povos amazônicos, dos amazônidas, não podem já continuar a se manifestar, a existir, tal como meu querido amigo Antônio Carlos Witkowski relata em seu maravilhoso livro, a diversidade de práticas culturais, da diversidade de povos amazônicos, que aprenderam historicamente a conviver, a ter a sua sustentabilidade dos recursos da floresta amazônica. Mas hoje, cada vez mais, eles estão impedidos para ser camponeses mais nômadas, para poder ir da cá ao allá, dependendo das enchentes e vaciantes das várzeas ou dos territórios, para manter a sua subsistência, das possibilidades da fertilidade diversa, como bem menciona o Antônio, e a oferta ecológica, podemos dizer, de satisfatores que vêm da natureza. Então, esse sistema capitalista, gerado por um Estado, como vocês conhecem bem, está cada vez mais limitando as possibilidades de sustentabilidade dos povos da Terra, não só os povos amazônicos. Mas a pergunta, já se vocês aceitassem este diagnóstico de como ha procedido a instauração desta racionalidade, mesmo que tive que explicar de forma muito esquemática agora, e como, associado às leis próprias da natureza, está gerando a insustentabilidade do mundo. A grandíssima pergunta é se outro mundo é possível. E para que outro mundo seja possível, devemos nos perguntar se a natureza mesma oferece os princípios suficientes para pensar um mundo construído dentro de outras economias, dentro de outra racionalidade, dentro de um aproveitamento das condições da vida que até agora foram invisibilizadas. E este é um ponto
muito importante de acreditar. Porque até agora se pensou, primeiramente, que os destinos da humanidade eram o progresso econômico, que com o progresso econômico iríamos satisfazer as necessidades humanas, mesmo que iríamos atingir a igualdade social, a democracia, todas essas questões que estamos vendo que não chegamos a conseguir, né? Porque o capital, este modo de produção, esta racionalidade gera uma vontade de domínio absoluto e gera desigualdade, ao mesmo tempo que insustentabilidade ecológica no planeta. Então, mesmo este sistema de pensamento, esta ciência, que chegou a ser crítica quando juntou a ideia da entropia sobre o modo de produção para conseguir conceptualizar, compreender como é que o sistema econômico não consiga se equilibrar, não consiga se ecologizar. Porque o sistema econômico é intrinsecamente um modo de entropização, quer dizer, de degradação da vida. Mas mesmo assim, a lei da entropia se constituiu de 200 anos para cá como um princípio absoluto de compreensão da condição física, podemos dizer, da vida e dos processos materiais, geralmente, neste planeta. Foram para construir os princípios da maximização da entropia de Alfred Lotka, por exemplo, para chegar a compreender mesmo a evolução da vida. É mesmo com o grande Prigogine, que pensou a ordem a partir do caos, quer dizer, os processos de dissipação, não conseguiu sair de uma compreensão de um certo destino do planeta que vá para a entropização do mundo. A um ponto tal que não só os termodinâmicos ficaram aí apreensidos, fixados, com uma fixação de uma ideia fixa da entropia como a lei suprema da natureza, mas que mesmo o grandíssimo antropólogo Lévi-Strauss, que andou muito por essas terras brasileiras, e que escreveu este grande livro, Os Tristes Trópicos. Mesmo ele chegou a falar, em um certo momento, que a antropologia terminaria sendo uma entropologia. Quer dizer que, inelutavelmente, todas as formas de atuação humana, os processos gerados a partir de diferentes modos de compreensão dos mitos, da ordem simbólica, da ordem cultural, atuando sobre a natureza, terminariam por ser gerados por esta lei da entropia. Ficou finalmente uma compreensão, poderíamos dizer, não só negativa, mas fatalista, dos destinos da humanidade, da vida no planeta, porque se não podemos sair dessa compreensão, e se essa compreensão fala uma verdade sobre a condição do mundo, então não temos mais que resistir até nos adaptar, como se fala agora, se adaptar às mudanças climáticas. Quer dizer, aceitar que é um destino inelutável as mudanças climáticas, que não temos mais que tentar mitigar a mudança climática, se adaptar à mudança climática. Mas isso já está fixando, está fechando as possibilidades de pensar esse outro mundo possível. E a questão não é de construir sobre uma fantasia. A questão é de construir sobre um conceito que remita a uma verdade que até agora estuvo ocluída, invisibilizada. É aí que quero preencher um conceito.
o conceito que talvez pode aglutinar nossas miradas, nossos processos, para construir um mundo possível, outro mundo, um mundo sustentável. Um mundo sustentável que vão haver, eu acho que somente pode se construir na Amazônia. E essa ideia não é uma ideia atual minha. No primeiro texto teórico sobre essas questões que eu publiquei, em 1975, já passaram alguns tempos, né? Iba para pensar esta questão. Iba para pensar o modo, se era possível pensar em um modo de produção construído sobre a produtividade da natureza, a produtividade ecológica. E isso quer dizer tomar esse modo de compreensão da economia que foi anterior à construção da economia clássica de Adam Smith, de David Ricardo e do mesmo Marx. Essa economia que se chamou a economia dos fisiócratas. E vejam que os fisiócratas construíram uma economia que pegou essa ideia de meu grande pensador Heráclito, a physis. Uma economia que se construi sobre os princípios da vida mesma, da potência emergencial da vida, e que os fisiócratas pensaram nos termos da produtividade das sementes. A semente era a essência, o núcleo fundamental da produção econômica, da produção agrícola, agrária, mas que com a emergência da Revolução Industrial e a economia mecanicista derivada do cartesianismo foi gerada ao olvido, ao ostracismo do pensamento econômico como um absurdo, como um impossível, porque não estava pensado nos termos desta ideia de um progresso humano construído sobre os eixos da racionalidade econômica, tecnológica, científica, da modernidade. Mas vejam como aí, esta ontologia, a ontologia da modernidade, a ontologia da tecnoeconomia de nosso mundo, se esqueceu das condições da vida. Nesse artigo de 1975, eu falo por primeira vez, pegando também o grande conceito do grande físico Erwin Schrödinger, quando no seu artigo de 1944, What is Life? Coisa é essa vida? Ele, por primeira vez, pensa em termos termodinâmicos a vida como entropia negativa. E a entropia negativa traz novamente a recompreensão do nosso mundo, que a biosfera está constituída por um processo de transformação de energia solar em energia química, em produção de biomassa. E esse princípio, que foi esquecido e continua a ser esquecido por os economistas e por todo mundo, não? É o princípio da vida. Nós precisamos acreditar que se nós existimos neste mundo ainda, é porque temos um planeta que gerou a vida a partir da energia solar e das condições de constituição molecular da vida e, após isso, da complexidade da biosfera. Após eões, milhares de milhões de anos que se constituiu os equilíbrios atmosféricos, os equilíbrios ecológicos que continuam gerando diversidade neste planeta. Bom, devo dizer
vocês podem perguntar, e essa produtividade natural dá para uma humanidade para viver? Para viver da produtividade da natureza e não da produtividade do capital, trabalho e a conjugação da ciência e da tecnologia, consumindo entropicamente todos os recursos do planeta, transformando novamente a física em recursos parcializados, segmentados em matérias-primas, convertendo outra vez o homem em força de trabalho, como já falou Marx tempo atrás. Dá para viver disso? E vocês têm a resposta. Os ecólogos falaram já desde um congresso, o primeiro congresso internacional de ecologia em 1974. Fizeram os primeiros cálculos de quão grande é a produtividade da natureza, especialmente nos ecossistemas tropicais. Certamente, como o grande ecossistema amazônico. Bom, em termos termodinâmicos, em termos de biomassa, não somente é suficientemente produtivo, mas a natureza mesma gera biomassa em uma porcentagem de crescimento de biomassa de 8 a 10% anual natural. Não é pouca coisa quando uno pensa que o crescimento econômico agora, os grandes países não conseguem passar de uns 5%, alguns de 2% de crescimento econômico, mas é um crescimento econômico insustentável. A natureza gera biomassa. É verdade, gera a maior potência nesta faixa tropical do planeta, que vai certamente do sureste do México e nessas latitudes até o Equador. É por isso que as economias que estão localizadas mais ao norte ou mais ao sul rejeitam esta ideia porque não conseguem acreditar e não querem acreditar porque eles têm menos produtividade natural. Mas até os esquimais e os inuís têm produtividade natural e conseguiram construir processos humanos civilizatórios para viver as condições de produtividade do planeta. Isso não quer dizer que os homens devem de viver somente dessa produtividade, mas associam essa produtividade historicamente aos processos de intervenção cultural para selecionar as espécies mais úteis, para fazer cultivos em escala sustentável, os sistemas de roça, tumba-queima, né? De associações múltiples, é por isso que Antônio fala, não, do camponês, do caboclo polivalente, não? E as culturas tradicionais na Amazônia, no México, são culturas polivalentes, que têm os huertos familiares, a milpa, ou acá as formas de associação de usos da várzea nas distintas épocas do ano, as distintas fertilidades da várzea, dependendo das correntes, seus nutrientes, e a composição climática, microclimática de cada microterritório, que faz o território de vida de cada cultura. Bom, então, nós temos no México exemplos de modos de viver dentro da natureza. E isto, devemos dizer, sem idealizar a ideia, a falsa ideia, que os povos da Terra têm nos seus imaginários uma compreensão precisa e exata das condições da vida. Nós precisamos abandonar essa ideia
não só porque temos exemplos históricos que os povos destes ecossistemas tropicais tiveram um colapso civilizatório, como os povos maias, antes da conquista dos espanhóis. E isso quer dizer que eles excederam as capacidades de carga, como falam os economistas, quer dizer, as condições de sustentabilidade de territórios muito biodiversos, como toda a Mesoamérica. Mas, então, os povos da Terra estão acreditando nessa questão. Eles não são povos frios, estáticos, como pensaram alguns antropólogos, mas eles estão mostrando a grande sensibilidade, capacidade de reflexão e de reconstituição de suas identidades para aprender a viver dentro das condições da vida. E isso quer dizer abrir-se a intercâmbios de experiências, um diálogo de saberes, abrir-se também ao mundo da ciência para preencher as questões mais positivas da ciência que eles podem incorporar a seus processos produtivos, a seus imaginários, a suas práticas coletivas. Então, é aí que se abre uma possibilidade histórica. Eu diria, mais que possibilidade, um imperativo histórico. Porque a sustentabilidade do mundo não vai ser gerada por meios da economia. A economia já mostrou os seus limites. Leva várias décadas tentando acordar certos princípios para reconduzir a economia, para fazê-la mais sustentável, apropriando-se cada vez mais os espaços naturais, não? Os bens e serviços ambientais, traduzidos em valores econômicos. E sabemos até que ponto isso não consegue equilibrar o planeta. Não? Hoje estava lendo que os científicos estão acreditando que chegou o momento de intervir a atmosfera por meios tecnológicos. Imagina, por meios tecnológicos capazes de reflejar, não? A radiação solar para evitar mais calentamento da atmosfera. Está chegando a este ponto, em vez de poder pensar a desconstrução desta economia que gera o calentamento global, estão pensando em novas tecnologias para evitar que a radiação solar possa chegar para continuar calentando o planeta e questões desse tipo. Então, nós precisamos pensar a partir disto que não é uma fantasia, esse princípio de produtividade negentrópica da biosfera mesma. De aí onde nascimos os seres humanos e todas as culturas que habitam, que moram este planeta. Se é possível essa reconstituição da vida, dos modos de intervenção, dos modos de vida, mas acordes com essas condições da vida, dessa condição termodinâmica, que hoje os científicos, maiores científicos biotermodinâmicos, estão já falando, como Schrödinger, em termos de negentropia, dos processos negentrópicos da Terra. E esse conceito mesmo se parece um conceito muito sofisticado, muito abstrato, que precisamos preencher a ideia nuclear desse conceito, porque está nas práticas tradicionais dos povos da Terra. Saber sentir os processos mesmos de natureza, saber como intervir nesses complexos dinâmicas do metabolismo da biosfera, mas com uma posição também mais aberta, mais criativa, mais modesta, de estar reaprendendo. É por isso que eu falei de uma ecologia política dos povos da Terra e de reaprender a viver dentro das condições da vida, porque é um processo de recompreensão
de reaprendizagem, né? É que uma responsabilidade, eu acho, da humanidade neste momento de transição histórica, né, que põe em crise a vida no planeta. Onde é a primeira vez, eu acho, na história da humanidade, que a humanidade toda pega uma consciência crítica de uma responsabilidade humana dos destinos da vida. A vida, eu estou certo, não vai desaparecer no planeta. A vida está chegando a ser muito mais crítica, mais problemática, com mais conflitos de saúde, de sustentabilidade, de segurança e de sentido da vida. O gênero humano pode desaparecer e as moléculas vão reconstituir, talvez nesse momento, outras formas de vida, seguramente. Então, a questão não é somente a questão de que vai desaparecer a vida. A questão é que nós somos a causa maior, o motor maior de transformação das condições da vida. Precisamos estar conscientes dessa condição e participar, posicionar-nos, tomar essa responsabilidade sobre a vida, sabendo que isso está acontecendo, sabendo que nós individualmente não somos os causantes maiores dos processos. Certamente os povos da Terra não são os causantes da mudança climática, do câmbio, da mudança global, mas que nós temos a responsabilidade. Hoje os povos da Terra reclamam seu direito, não só seu direito de ser no mundo, um direito de existência. Por isso a ecologia política gera para esta questão de ontologia política. A ontologia política não quer dizer que a natureza reclama seus direitos. Os povos da Terra reclamam seu direito de vida digna, mas também os seus direitos de dizer sua palavra, seu pensamento, de entrar nesta corresponsabilidade com o resto da humanidade. É porque eles têm muitas mais coisas que nos ensinar a nós, entes racionalizados, academizados, etc., que nós a eles. Mas eles estão mais abertos também a receber as ensinanças, o que pode aportar à ciência, o conhecimento acadêmico mais organizado e crítico, para juntos abrir estes espaços que eu nomeado de diálogo de saberes, para construir essa nova compreensão. Nova porque, insisto, esse conceito de negentropia é novo em compreensão. Os próprios biotermodinâmicos estão abrindo a cabeça para compreender que os destinos da biosfera não estão já marcados por entropia, mas que estão abertos por esse conceito de negentropia. Este mundo se abre, então, a romper com uma herência da humanidade, uma herência histórica, que foi marcada por a ideia do uno, a ideia da unidade do ser, a ideia mesma da ontologia do ser, que obsessionada na questão de compreender a ideia do ser e a verdade do ser, do Heidegger e de toda a história da ontologia, se esqueceu da compreensão complexa da vida. Então, nós estamos à frente a esse desafio histórico, a compreensão da vida, as diversos modos de compreensão da vida, pensando que aí o mundo está traçado por essa ontologia da diversidade, da diferença, uma diferença radical entre o real e o simbólico, onde o simbólico não vai conseguir se igualar ao real, onde os saberes e o conhecimento vão detrás da produção do mundo, e a natureza mesma intervenida por os seres humanos, por a racionalidade, que vai gerando o mundo como se vai constituindo. E os saberes humanos devemos saber que correm por detrás, não antecipam,
Não podemos, desde nossos conhecimentos, saber de antemano o que será o futuro, mas sim podemos orientar dentro de certos princípios e valores, dentro de certas ordens de compreensão do mundo, os destinos do mundo. E bom, a ecologia política, para ir finalizando essa intervenção, é abrir um espaço de diálogo, porque eu acho que ninguém tem uma compreensão dominante, superior, que estamos todos neste esforço de recompreender o mundo, e esse mundo deve se reconstituir através desse diálogo de saberes, mas compreender que a ecologia política, a confrontação radical neste mundo está entre o mundo racionalizado, este mundo que não consegue se equilibrar, esse mundo afastado da vida e que consume, que destina a vida a essa morte entrópica do planeta, e essa ontologia da vida. Quer dizer, volver a essa compreensão inicial da physis e como a physis vai constituindo os mundos da vida nesse planeta, e como nós devemos de estar cientes, conscientes de nossos modos de compreensão e como estamos intervindo na vida para salvar a vida, que é o que acho que todos nós queremos. Então, graças à vida, graças a vocês por me permitir transmitir estas ideias, compartilhar com vocês minha aposta pela vida, o fogo da vida, desejando que seja também o fogo que arda nos seus corações. Muito obrigado. Obrigado.